Então, junho de 2013 tem uma importância para essa eleição, tem uma importância para o que está se passando no país, e foi um momento também que começou a se colocar em xeque a nova república, começou a se colocar em xeque também o mito fundacional da nova república. O próprio Bolsonaro, muito mais do que a gente, muito mais até do que o professor Olavo de Carvalho, nesse sentido, sempre questionou, digamos assim, os consensos historiográficos, os consensos midiáticos sobre o que ocorreu no regime militar. Era um assunto um pouco tabu, a gente questionava até certo ponto, mas tomando todos os cuidados. Ele veio como um trator, homenageando o Ustra e fazendo aquela coisa toda. E não para de fazer isso. E retomou esse debate. E é um debate que precisa ser retomado, um debate que precisa ser feito, e a gente tem agora, inclusive do ponto de vista do mercado editorial, boas produções que trazem essas coisas todas para o centro do debate. Um exemplo disso é o livro 1964, O Elo Perdido, que trata de documentos, de fontes primárias da atuação de serviços secretos do leste europeu aqui no Brasil. Durante todo o tempo a gente sempre ouvia falar, não, a CIA, o FBI, não sei o quê. Mas parece coisa de filme, né? Não parece como uma coisa real. Sim, e nunca se falava sobre o outro lado, e nem tampouco apresentavam documentos. Agora a gente tem documentos, a gente pode fazer uma nova leitura desse momento, que não significa, é claro, louvar o regime militar. Eu mesmo, como você sabe, tenho críticas enormes, assim como você também tem, a política econômica, a política externa, até mesmo a política de combate à esquerda adotada pelo regime militar, mas a gente precisa... Que não deu certo, tanto que a esquerda tá aí. Mas a gente precisa entender o regime militar pelo que ele foi, não por esse símbolo monstruoso que era colocado ali para simplesmente manter um arranjo de poder, que foi o que aconteceu do início da nova república em 1988 até os dias de hoje. E agora a gente tem isso em xeque. Então a gente tem uma chapa pura, com 2 militares, um capitão e um general, que não tem papas na língua, que estão liderando a candidatura. E que trouxeram... E o capitão na frente ainda. E que trouxeram para o centro do debate exatamente essa discussão. Então, assim, são 2 mitos fundadores. Que, em primeiro lugar, o que foi o regime militar? Sim. É a primeira coisa que a gente está questionando. Eu até fiz uma gravação recente para o Brasil Paralelo, explicando a história brasileira até o regime militar. E eu começo falando justamente isso. O Brasil tem um mito fundador, que é a ideia de que, assim, o esquerdista, que era jovem, e jovem só faz bobagem, o esquerdista que era jovem, ele estava lá democrático, ele estava lá bem democraticamente, ele estava respirando democracia, adorando a democracia, falando, eu dou a vida pela democracia, e aí, de repente, os generais estavam lá malhando no exército e tal, lá no quartel, falaram assim, quer saber, vamos tomar o poder, vamos tomar o poder. Aí o jovem que estava democraticamente de esquerda, lá, esquerdando democraticamente lá no DCE, ele falou, caramba, eu não queria fazer isso, eu não queria assaltar banco, eu não queria explodir bomba em quartel, eu não queria matar gente em aeroporto, queria sequestrar embaixadores. Não queria fazer nada disso. Eu sou uma pessoa da paz e democrática. Eu sou quase a Marina Silva de tão democrático que eu sou. Só que agora eu vou ter que matar gente em nome da democracia. E aí ele foi lá lutar contra a ditadura em nome da democracia. Aí você fala assim, tá, mas peraí, por que os generais tomaram poder beforehand, entendeu? In first place. Por quê? Aí quando você vai ver assim, na verdade é que tava rolando uma luta armada de esquerda, que já tava matando gente, já tinha matado gente, fazendo atentados terroristas. Você tinha a Operação Latino-Americana de Solidariedade, comandada por Cuba, que já vinha desde 61. Desde 61 e assim, com atos já de violência, não era? Sim. Era atos com morte, entendeu? Assim, bom, então, aí os caras estavam vendo que tava lá tendo uma movimentação com o Leonel Brizola, sobretudo na época, que eles vão criar um grande movimento, os generais criaram aquele regime, que eu acho que foi um erro, né? Óbvio, tem muito erro para começar não ter eleições e sobretudo ser positivista, que para mim é um grande erro. Mas assim, você fala assim, tá, mas essa não foi a visão que eu aprendi na escola. Visão que eu aprendi na escola é que o jovem estava lá democraticamente democratizando, e aí teve que lutar, pegar em armas e matar gente inocente na rua, deixar gente tetraplégica e tal, com perna, arrancar a perna dos outros. Ir para Araguaia, montar guerrilha. Por causa disso. Então, quer dizer, a gente tá refundando o país. Sim, sem dúvida. O que está acontecendo agora nessa semana é que vai ter uma refundação do país? Sem dúvida é isso. Você tinha um mito fundador que segurava a estrutura do país, que funcionava apenas com as elites. Como você tinha apenas uma elite participando da política, isso era tranquilo, isso funcionava quando você precisava de um momento de coesão. Fala, não, lembrem-se da Diretas Já, lembrem-se da nossa luta contra a ditadura, lembrem-se disso, lembrem-se daquilo. E funcionava, todos eles tinham as mesmas referências. Uhum. E você precisa ter as mesmas referências para ter um mito fundador
funcional, que sustente uma ordem. Então, aquilo ali funcionava. A partir do momento que a população começa a ser trazida para dentro da discussão política, ela começa a ter a participação por meio, por exemplo, da internet, não precisa mais daqueles filtros do Arnaldo Jabor, dos intérpretes da grande mídia. Então ela começa a falar o que ela de fato pensa. Ela começa a poder dizer o que ela pensa sobre os militares e também o que ela pensa sobre as pessoas que os militares combatiam. E aí você começa a ter, então, uma contestação. Evidentemente, você, naquele famoso efeito mola, né, quando você prende uma coisa há muito tempo, ela tende a se expandir demais, você tem alguns excessos, como, por exemplo, os movimentos intervencionistas, que vêm aí numa nova intervenção, a solução de todos os problemas, coisas que a gente sempre rechaçou, mas você tem uma nova discussão disso, você tem intervencionistas, você tem pessoas questionando, você tem pessoas produzindo estudos e novas leituras sobre o que foi feito lá, e você vê que realmente o que foi ensinado pra gente nas escolas, nas universidades, os grandes livros que se consagraram aí como intérpretes do regime militar, simplesmente não funcionam mais. Então essa é uma discussão que vai ter que ocorrer. A gente vai precisar buscar um novo elemento de ordem. A gente está num momento de desordem muito claro, e aí começam a aparecer alguns símbolos de ordem, e símbolos de ordem sempre aparecem no primeiro momento em pessoas muito mais do que em coisas. Então você tem o Olavo no âmbito intelectual, o Moro no âmbito da justiça, e o Jair, de algum modo, canalizou isso tudo na política. Então você tem o apelido que eu próprio nunca usei, que é mito, mas que simboliza isso de modo muito claro também. Então o mito é um símbolo que está além da própria pessoa. E quando você pega lá atrás, 2013, ele sequer pensava em ser candidato, depois teve toda aquela exposição negativa e ele foi crescendo, caindo no gosto popular e acabou assumindo essa dimensão. Você vê que de fato ele assumiu uma dimensão simbólica. E, como o Olavo mesmo ensina, você tem ali então um símbolo aglutinador, alguém que atrai as massas, não tem necessariamente ideias prontas, acabadas, ele é o primeiro a dizer isso, não entendo de economia, não entendo disso, mas como eu sou um símbolo aglutinador, como eu sou uma pessoa que tem a capacidade de atrair as pessoas que veem em mim um símbolo da ordem, eu vou direcionar essas pessoas para as melhores ideias possíveis. Então ele pega no âmbito da economia e fala, olha, vocês vieram até mim, agora escutem o Paulo Guedes, que é o cara que entende da economia. Vocês vieram até mim, agora escutem o Olavo falando sobre cultura, sobre educação. Vocês vieram até mim, escutem o fulano de tal nessa área. Escutem o general Heleno na área da defesa. Então, pode escutar a gente também, viu? Escutem o senso em comum e não discordem. Tem uma órgão e não discordem, exatamente. Eu acredito que a gente está num momento de transição, é um momento que a gente está questionando ali essa ordem anterior, que havia sido estabelecida por um arranjo muito frágil, que durava ali uma geração ou duas, exatamente porque eram as pessoas que estavam ainda com aquela coisa, ditadura, meu Deus, o temor que a gente tem disso voltar. E hoje em dia você fala isso para um moleque, ele dane-se. Aqui do lado tem a Venezuela, que em um ano matou muito mais do que o regime militar matou em 21. Você tem a Nicarágua, que é um país minúsculo, que é menor do que uma cidade aí de interior do Brasil, e matou também muito mais do que o regime militar em todo o seu período. Então, começa a se questionar, tá, tudo bem, o regime militar era um problema, foi um problema, houve erros muito sérios ali, mas será que a alternativa que está se colocando, usando esse espantalho do regime militar, que é um risco afastado há bastante tempo, não é ainda pior? E me parece que a população se deu conta disso. Então você vê que a natureza que a eleição acabou tomando é justamente essa. Então se a gente quer, por um lado, a volta desse tipo de regime e a volta desse tipo de ameaça, ou se a gente busca num símbolo de ordem que, por mais difusa que seja a promessa, pelo menos dá indícios de que pode aplacar essa situação e colocar ali algo que de fato represente e dê voz a essa população que, como eu disse, não tinha voz no debate público, não tinha voz na academia, não tinha voz na classe política, e agora começa a ter de forma mais coerente, mais coesa. É um processo ainda, é um momento de transição. Como eu disse, esse processo pode ser até, em certa medida, incerto. A gente não sabe, por exemplo, qual vai ser o desenrolar disso após um governo Bolsonaro, ou enfim, a própria relação de um governo Bolsonaro com os demais setores da sociedade, mas o mais provável aqui é que você tenha realmente um novo momento, porque você tem uma série de feitos da população, e aí quando a gente fala em mitos fundacionais, a gente fala exatamente sobre os grandes feitos comuns de um povo. Então a gente tem tomada de consciência em 2013, expulsos os partidos comunistas da rua, as ruas se esvaziam e voltam para casa, começam a se conscientizar
começam a tentar lutar contra a esquerda e o PT em 2014, não vencem a disputa ali num primeiro momento, mas consegue buscar, por meio da legalidade, o impeachment e impedir a presidente. Depois disso você tem uma série de outros atos, e a eleição, na minha leitura particular, é apenas um episódio disso. A gente vai ter outros atos que devem levar a população a tomar o seu destino nas suas mãos de algum modo e ter uma participação mais ativa, furando aí esses intermediadores tradicionais do poder, as pessoas que dizem para a população o que pensar e o que não pensar.